Olá, bom dia, casas dignas. Estamos aqui novamente buscando a presença do nosso Deus, buscando a sua face, buscando o seu ensino, a sua direção, elevando a nossa alma ao nosso Deus. Não permitimos, que cansaço, pensamentos diferentes tomem conta do nosso coração, mas seguimos firmes, desejamos conhecer o nosso Senhor, prosseguir conhecendo a Ele. E é por isso que nós estamos aqui. Quem nos separará do amor de Deus, Será o cansaço, a angústia, a tristeza? O que vai poder nos separar do amor do nosso Senhor? Então nós queremos essa nossa atitude de estarmos aqui às 6 da manhã para dizer ao Senhor que nós o desejamos, nós queremos conhecê-lo e aceitamos as suas misericórdias que são renovadas todos os dias. Nós não agradecemos pelo dia de ontem, pelo que recebemos dele ontem. Somos gratos pelo que ele tem trazido para nós, mas queremos mais, desejamos mais do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Que bom saber que você também tem sido motivado nessa busca. Bom dia, queridos. Bom dia, Cris. Bom dia, Ailton, Clarice, Cidinha, Laurinelli. Quem mais está por aí? Bom dia, bem-vindos. Laurinelli e irmão Walter, não posso esquecer. Não posso esquecer do irmão Walter, que está sempre aí, firme, forte. Nelma, bom dia. Bom dia, meus amados irmãos, vamos lá, vamos iniciar o nosso momento, de devocional, aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração nessa manhã. 2 salmos, novamente, 114 é um salmo curto e nós estamos dando uma aceleradinha para chegarmos no 119. Semana que vem será somente o 119, olha aí. Quer dizer que ele estava reclamando, Laurinelli. Nada, não esqueci não. Bom dia, Lilde. Não esqueci do Senhor não, irmão Walter. Bom dia. Para que a gente possa, se dedicar na próxima semana ao Salmo 119, tá? E é uma semana especial, Semana do Natal. Então, será algo bem bacana que teremos na semana que vem. Bom dia, Sônia. Bom dia, Nélia. Bem-vindas. Bom, Salmo 114, ele fala assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Salmo bem pequenininho, tem outro menor, chegando aí. Mas ele fala novamente, trazendo a lembrança do povo, o que aconteceu quando Israel foi tirado do Egito. Ele fala assim em poucas palavras, e o enfoque desse salmista é justamente no que aconteceu
com a terra, quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, né? Israel foi tirado por Deus de lá do Egito e toda a terra, ela sentiu a força dessa atitude, dessa retirada. Toda a terra se estremeceu, né? Nós lemos os relatos e vimos realmente que o mar, ele se abriu, o Mar Vermelho se abriu, tantas outras coisas aconteceram, né? Nesse período, o monte, quando Moisés foi se encontrar com Deus, o monte tremia. Então ele vai falando que essas coisas aconteceram. E isso aconteceu no momento em que o Senhor resgatou o seu povo do Egito. Tirou de um povo que tinha uma língua estrangeira, que não falava a língua do Senhor. Bom dia, Marizene. E aqui a gente pode refletir, né, que todo movimento, toda vez que Deus conquista alguém, toda vez que o Senhor se revela para alguém, há um movimento, talvez não nas mesmas proporções, não tão estrondoso como foi aqui com os israelitas, mas sempre teremos um movimento de Deus, sempre haverá uma resposta. Nunca é algo simples, nunca é algo que passa desapercebido quando o Senhor retira alguém das trevas para a sua gloriosa luz, quando o Senhor coloca alguém, devolve, né? Tira da língua estrangeira, né? Tira do povo que tinha uma língua estrangeira. Falar de língua estrangeira é nos remeter falar de língua estrangeira é nos remeter à nossa pátria, à nossa língua materna. Quando a gente fala de língua estrangeira, por mais fluente que você seja em uma língua, em uma outra língua que não seja a sua, você não se sente confortável naquela língua. Falar a sua língua materna é algo que traz o acalento, né? Por isso o nome, né, materna, traz esse acalento de mãe, o aconchego de estar em casa. Israel passou muito tempo no Egito e muito provavelmente eles falavam a língua dos egípcios. Eu acredito nisso, que muito provavelmente eles sabiam alguma coisa, eles trabalhavam ali, eles tinham que conhecer um pouco, mas não deixou de ser uma língua estrangeira, mesmo eles fazendo parte daquele povo 400 anos. Então o Senhor também nos diz, quando ele fala em língua estrangeira, ele nos diz que ele está tirando de uma pátria, de um lugar onde nós não pertencemos. Nós não pertencemos a esse lugar da onde ele nos tirou, não era o nosso lugar. Ele está nos trazendo de volta para a sua pátria. Bom dia para Sara, Maria Luísa, Elilde, obrigada, gostou do penteado? Então ele está nos trazendo de volta, né? E isso gera um rebuliço, vai gerar algum rebuliço, gera rebuliço na nossa própria casa, gera rebuliço ao redor de nós, as pessoas que estão conosco. A gente vai passar a fazer, pensar e agir de maneira diferente. Isso vai causar algum tipo de reação, né, em quem está próximo de nós. Aqui o salmista diz que a reação foi na natureza. Quando Deus fez esse movimento de trazer seu povo, de voltar ao seu trono, né, estabelecer o seu santuário em Judá, aconteceu algo, aconteceu. E aí ele começa a dizer o que é que foi que veio, né? O mar olhando e fugindo, imagina o mar olhando e fugindo, percebendo que o próprio Criador estava nesse negócio, estava nesse barco, né? E o mar foge, os montes saltando como carneiros, né? As colinas como cordeiros, reagindo.
E aí ele pergunta: por que você fugiu? Por que você saltou como cordeiro? Por que que isso aconteceu? Porque eles entenderam algo muito importante, que o Senhor estava presente ali. E não tem como estarmos, nós seres humanos, mas também todo mundo, toda a criação, estarem inertes quando o Senhor se faz presente, quando o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas se faz presente, quando Ele está ali, não tem como se manter do mesmo jeito. A reação vai acontecer. Nós estamos vendo no nosso tempo muitos rebuliços na natureza, né? Nós estamos vendo e ouvindo falar aqui na Bahia, recentemente no sul da Bahia, teve um ciclone que deixou muitas cidades destruídas, chuva forte, algo totalmente incomum para essa região. Nos Estados Unidos, recentemente também, nós soubemos de não foi ciclone, foi outra coisa, esqueci, que não foi nem visto, né, pelo radar. Eles têm um monitoramento, porque lá é uma nação que acontece muito isso, furacões, ciclones, tempestades, essas coisas são coisas que acontecem muito por lá. Então eles têm um radar para monitorar e poder avisar a população de que se aproxima. Esse que aconteceu agora recente não foi um tufão exatamente, um tornado. Obrigada, gente. Esqueci, tem hora que dá branco, vocês me ajudam, ainda bem que tem vocês aí. Mas esse não foi nem percebido, né? E a gente pode pensar, por que essas coisas têm acontecido? Como o salmista perguntou, por que o mar fugiu? Por que veio esse tornado, o tufão, aos Estados Unidos sem nem ter sido, sem nem conseguir perceber que ele estava vindo? Por que esse ciclone, por que a natureza está reagindo? E eu posso dizer a vocês, pelo menos é algo que eu sinto, não digo eu, não a palavra, né? Não sei se tem registro, mas eu sinto que a natureza ela vai reagir cada vez mais à medida que o Senhor se aproxima da terra, né? Ele tem se aproximado. Estamos nos últimos dias, estamos vivendo aquilo que Daniel viu e que ele ficou tão apavorado, né? Daniel viu todas as coisas do fim e ele ficou apavorado com o que ele via. Ele ficou doente de ver tudo o que iria acontecer. E Deus falou para ele, o anjo, né, falou para ele: fique sossegado, não é para o seu tempo. Mas imagina, nós estamos nesse tempo, né, em que as coisas que apavoraram Daniel já estão acontecendo. E eu acredito que essas reações da natureza, o fugir, né, do lugar, coisas que não aconteciam em determinada região começar acontecendo, é justamente pela aproximação do Senhor na terra. A terra reage, a terra não fica inerte à presença do Senhor. E nós, né, como estão os seres humanos? Olha que coisa, os animais reagem, os montes reagem, que pra gente são seres sem vida, inanimados, o mar, tudo reage. E nós, seres humanos, continuamos, os seres humanos têm continuado, como Jesus disse, casando, dando-se em casamento, vivendo a sua vida de qualquer jeito, sem perceber que a presença do Senhor está vindo. Jesus também nos advertiu, Paulo falou, tantos outros irmãos disseram que a vinda do Senhor seria como a vinda de um ladrão e que pegaria muitos de surpresa. Mas nós não podemos ser surpreendidos com a vinda do nosso Deus. Nós não podemos ser surpreendidos porque nós não estamos mais nas trevas. Olha só o movimento. Tudo isso aconteceu porque Deus tirou Israel do Egito. Tudo isso tem acontecido porque é o tempo
E é necessário que os filhos de Deus, os filhos maduros de Deus, comecem a se manifestar. A criação, ela deseja ardentemente, né, pela manifestação dos filhos maduros de Deus, daqueles que estão antenados, que estão ligados com o que está acontecendo. Então, o salmista aqui, ele nos adverte de que precisamos estar atentos e que toda a terra estremeça na presença do Senhor, perceba a aproximação do Senhor, esteja atento a isso. E nós, como seus filhos, como aqueles que são encarregados dos seus mistérios, não podemos estar sem monitorar. A Laurinelli falou, eu acredito que nessa questão do tufão, né? Do tornado lá dos Estados Unidos. Então, nós também somos esse radar que deve monitorar e não sermos pegos de surpresa quando o Senhor chegar. Nós somos da luz, para nós não será surpresa, nós estaremos em pé, esperando o nosso Senhor. Então, esse é um ponto. E aí ele termina dizendo que fez da rocha, de algo que era duro, um açude, né, do rochedo, uma fonte. Então o Senhor quebrou a dureza dos corações e desse lugar que antes parecia sem vida, ele colocou água, a fonte de água viva, né? Todo aquele que crê no Senhor, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje esse movimento, hoje esse lugar não é mais um lugar físico, voltará a ser quando Jesus estiver na terra, voltará a ser lá em Israel, voltará a ser no monte, né? Mas hoje, esse movimento todo, esse lugar de domínio do Senhor precisa ser aqui, em nós de forma individual, cada um entendendo e se colocando diante da presença do Senhor, né? E se colocando como um súdito desse rei, mas em nós também, principalmente de forma coletiva, eu reconhecendo no outro, eu reconhecendo em vocês Jesus, discernindo o corpo em cada um de vocês. Isso também vai trazer esse alinhamento. E essa rocha, esse lugar que era tão duro, tão sem vida, um lugar onde não dá nem para plantar, né? Começa a ser cheio da água, cheio da esperança de vida. O Salmo 115 agora também é bem interessante e a gente pode fazer uma ligação entre os dois. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Tudo isso que a gente falou antes vai acontecer, mas a glória não é nossa, é dele, sempre será dele essa glória, não a nós, Senhor, né? E por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade e por causa do seu nome, porque ele disse que viria e ele virá, porque ele é aquele que tem o amor leal, porque ele zela pelo seu nome. Então, não é para nós essa glória, mas sim para ele. Toda a nossa entrega, todo o nosso movimento, tudo que nós estamos fazendo, crendo nessa realidade, buscando trazer essa realidade, ela nos traz para devolver a glória ao Senhor. Ô mãe, bom dia. Acho que eu não dei bom dia para minha mãe. Mãe falou aqui, glórias a Deus, nos colocando como uma boa consciência para nossa fé ser fortalecida na esperança e certeza que vamos estar firmes até que Ele venha. É isso mesmo. E estar firme, coração firme, né? A gente falou sobre isso. Nosso coração firme é porque nós estamos olhando para a direção certa, a perspectiva certa. É isso que vai firmar e nos fortalecer. Não é nós mesmos, não é o que a gente pode fazer, não podemos fazer praticamente nada. É Ele que nos capacita, né, a fazer. Bom, então vamos continuar aqui.
Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. E aí a gente volta, vamos parar um pouquinho e analisar essa parte. Bom, no período de Israel, do povo de Deus, de Judá, eles estavam inseridos, esse povo estava inserido, foi levado, já viu, do movimento de tirar do Egito, estabelecer o trono lá em Jerusalém. E eles não tinham, era o único povo que acreditavam, que falavam de um Deus que não era possível ver, não tinha nenhuma representação. Esse Deus que os judeus pregavam era um Deus que não tinha representação nenhuma. Todas as outras nações, os seus deuses, eles tinham formas. E hoje em dia a gente ainda pode perceber isso, pode saber disso, porque existem nações que ainda dão formas aos seus deuses, Então eles tinham as formas, os deuses deles tinham algum tipo de escultura, eles eram forjados, talhados em algum tipo de arte para que pudesse se tornar visível aquele Deus a que eles adoravam. E aí eles chegavam para o povo de Israel e perguntavam: cheguei aqui no seu templo, cheguei aqui na sua cidade, não estou vendo o seu Deus. O nosso Deus tá ali, o nosso Deus é tal, olha ali a imagem dele. E o salmista aqui responde de forma tranquila, ele não está angustiado, não está refutando, não está brigando, não está que nem um menino dizendo: meu Deus está não sei onde. Não é assim que ele está agindo, ele apenas está falando: o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe agrada. E aí ele pergunta, ele coloca aquele povo que adorava imagens para meditar, para pensar, Vocês estão adorando ídolos que foram feitos com prata e ouro, vocês mesmos fizeram os ídolos de vocês. Vocês colocaram boca, mas essa boca não fala. Tem um pé, mas esse pé não anda. Tem o que mais? Olhos, mas esses olhos não podem ver. Não pode nem sair um som da boca deles. Não sai nada da garganta deles, são ocos, não tem vida. Então, qual é a maior loucura? É a questão aqui que está implícita, Qual é a maior loucura? Adorar um Deus que eu não vejo, que ele não está aqui como uma forma, eu nem sequer posso pronunciar o nome dele. Era isso que acontecia lá, em Israel. Nem sequer eu posso pronunciar o nome dele. É loucura, mas esse Deus, quando ele se apresenta, mar olha e foge, os montes saltam igual cordeiros. Então, qual é a maior loucura? É eu me prostrar diante de uma imagem, de um ídolo que foi feito por mãos humanas e que não reage a nada. É bonitinho, tem olhos, tem boca, tem nariz, tem mãos, tem pés, é feito com arte, mas está ali inerte. Aí o salmista pergunta isso. E ele fala, traz uma verdade importante, Ele diz: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. É importante esse ponto aqui que o salmista coloca, porque ele está falando que aquele que adora imagens vazias, que tem ídolos vazios, eles vão se tornar como esses ídolos. Mas a gente pode entender algo profundo
nisso aqui. Não é apenas uma praga que foi lançada pelo salmista, né? Bom dia, Marbi. Bom dia, Geni. Bom dia, Valdeliz. Não é apenas uma praga que foi lançada, se torne igual a eles. Não, aqui ele está falando de um princípio. Nós nos tornamos iguais àquilo ou àqueles a quem nós nos aproximamos. Temos nos aproximado do nosso Deus e dia após dia, né? Mesmo que a gente não veja, não perceba, nós estamos nos tornando semelhantes ao nosso Deus. E é um Deus que tem boca e fala. É um Deus que os seus ouvidos não estão surdos, né, para ouvir a nossa voz, o nosso clamor, para ouvir o que o Senhor tem falado. É um Deus que age em favor do seu povo. Esse é o nosso Deus, ele está assentado no seu trono, no mais alto céu, e ele faz o que lhe apraz, o que lhe agrada. Bom dia, Carlos. Ele faz o que lhe agrada. Então, aonde a minha esperança, a minha confiança está depositada, a quem eu me aproximo mais, eu vou me tornar. Existe uma pesquisa que fala que nós somos a média das 5 pessoas, né, que mais nós convivemos. Então imagina se, de ser humano para ser humano, isso é real, isso é possível. Nós sabemos também que isso acontece entre marido e mulher, né? Nós estamos sempre juntos, nos relacionamos, temos intimidade. Então isso vai gerando se tornar parecido. Você pode ver um casal que já tem muito tempo junto, como você começa a perceber semelhanças entre eles, tanto físicas quanto semelhanças de jeito, de gestos, de fala. Então, nós somos a média das 5 pessoas que mais nos aproximamos, que mais temos contato, comunhão. Assim também será com o Deus a quem nós temos nos aproximado. Então, se no nosso coração o que extrai é tristeza, dor, angústia, maldade, perversidade, isso aí revela qual é o Deus que nós temos nos aproximado, né? E se no nosso coração há entrega, amor, sacrifício, misericórdia, então também mostra quem nós estamos servindo. E aqui também tem uma revelação muito preciosa. Deus proibiu, Deus falou que não era para fazer imagem de escultura, né? Não era para colocar ele com forma nenhuma, ele não poderia ser representado por forma nenhuma, nem de árvore, nem de bicho, nem de sol, nem de nada. Por quê? Porque a imagem de Deus que ele queria, né, que ele quer ainda, que ele almeja, somos nós. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós nos tornamos parecidos com ele e nós somos a sua imagem. Quem olhar para nós verá o Senhor. Quem olhar para nós precisa enxergar Deus. Isso é Deus, esse é Deus, né? Ver Jesus. Assim foi com os primeiros cristãos. Eles agiam tão parecido com Jesus que eles foram chamados de pequenos cristos, né? Esse é o significado da palavra cristão. Foram chamados lá em Antioquia pela primeira vez de cristãos, porque eles tinham atitudes, fala, tudo semelhante a Jesus. Então, nós precisamos, é isso aí, mãe, ser esculpidos, né, no nosso interior, essa imagem do Senhor. E, enfim, esse é o nosso chamado, não para nos tornarmos a imagem de algo que foi construído por nós mesmos, né, pela mão humana, mas somos chamados para ser a imagem daquele que é o Todo-Poderoso. E aí o salmista chama a confiança, chama aqueles que dizem temer a Deus para que de fato confiem nele. É assim interessante, né? Eu fiquei pensando, porque ele fala no 11, vocês que temem o Senhor,
confiem no Senhor. Parece que é algo automático. Eu fiquei pensando, temer a Deus já não entrou na confiança? Mas não, né? Não é assim tão automático. Você temer a Deus e você confiar nele. O princípio da sabedoria é o temor. Nós iniciamos esse processo quando a gente reconhece a soberania de Deus, né? E a gente fala, ele é realmente o Deus vivo, verdadeiro, e eu vou andar em temor a ele. Mas a confiança, ela é desenvolvida no dia a dia. A confiança no nosso Senhor, ela vai ser desenvolvida no relacionamento, na intimidade. À medida que nós nos colocamos diante da presença dele, que há essa interação entre nós e o Senhor, é isso que vai gerando a confiança no nosso interior, né? Não tem como a gente dizer, por tudo que vivenciamos, pela queda, por tudo isso, nós vamos aprender a confiar no Senhor no nosso dia a dia. Se ouvirmos a Ele, se fizermos aquilo que Ele nos ordena, colocarmos em prática o seu mandamento. No início, obedecer a Deus é meio assim, não vamos ver no que vai dar. Ele está falando, eu estou aqui, não custa nada eu experimentar. Tipo como Naamã, né? Que foi buscar a sua cura, e aí o profeta diz, vai e mergulhe. Aí vem alguém e fala para ele, não, tenta fazer isso. Ele fica chateado, vou mergulhar nesse rio. Mas alguém fala para ele, joga o bom senso, o que é que tem? Se você mergulha, o máximo que pode acontecer é você sair só um pouco sujo da poluição. Mas tente, faça isso. Então é mais ou menos assim que acontece com a gente no início da nossa jornada. Por tudo que nós recebemos na terra, por tudo que nós recebemos no Egito, né, como falamos aqui, essa desconfiança é natural, ela vai sendo desenvolvida, a confiança vai substituindo a desconfiança aos poucos, mas o temor é que nos leva a obedecer, é que nos leva a iniciar esse processo. E aí quando a gente obedece, a gente vê que aquilo de fato funciona, a gente prova, né, experimenta e vê que o Senhor é bom. Poxa, ele falou para eu tomar um copo de água, eu tomei, realmente funcionou. Isso vai gerando a confiança em nossos corações. E aí ele segue, né? Confiem, eu não tinha lido, né? Confiem no Senhor, Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes e abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, você e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Bom, ele fala da bênção que o Senhor libera para aqueles que temem e confiam, que o Senhor vai se lembrar de nós e vai nos abençoar, seja quem for, se é israelita, sacerdote, apenas alguém que teme a Ele, pequeno ou grande, do menor ao maior, temeu, confiou, agiu, obedeceu. O Senhor, a sua bênção vem sobre esses, né? O Senhor que fez os céus e a terra irá nos abençoar. E Ele é o nosso socorro e também o nosso escudo. Socorro diz respeito a quando é uma situação completamente adversa, você já não tem mais chance nenhuma naquela situação. Então Ele é o socorro, você tem para onde fugir, onde se esconder, mas Ele também é o nosso escudo. Então o escudo nos mostra da necessidade de nós nos protegermos, de
da gente lutar, né? De usar o escudo. Quando você usa o escudo, você está na guerra, você está pelejando ali. E o escudo vem para proteger diante da investida do seu inimigo. Então, vai ter momentos, vai ter situações em que o Senhor vai ser o nosso socorro, que Ele vai nos colocar no colo, vai nos proteger, vai fazer aquela cara de mal para quem está nos ameaçando. Mas tem momentos que Ele vai colocar você para lutar. E a única defesa, entre aspas, esse única, é o escudo. Mas Ele diz que Ele mesmo é o escudo. Que Ele nos coloca para lutar, para guerrear, para enfrentar o inimigo. Mas Ele é o nosso escudo. É interessante sempre, né? E Clarice sempre coloca alguma coisa disso, sempre é movida para ir além quando ela vê algo relacionado a filhos, né? Ontem ela me mandou um texto tão profundo do que veio ao coração dela, do Salmo de ontem que a gente refletiu aqui. E aí eu risquei, né? Grifei o 14, que fala que o Senhor os multiplique a você e a seus filhos. Achei tão interessante. Acho que, Clarice, tu pega essa, que tem muito mais coisa aqui. Depois tu me manda a tua reflexão nisso. Mas imagina aí. Ele fala, Deus não é o Deus de uma pessoa só. Ele sempre está olhando além. Ele está olhando para nós, mas ele já vê as gerações que vêm futuramente. E o salmista diz que o Senhor os multiplique, né? Multiplique a vocês que temem a Ele, a vocês que confiam nele. Você e os seus filhos sejam multiplicados na presença do Senhor, né? Então eu achei bem interessante isso. Poderia ser a bênção só para mim, mas não. Ele joga também para outra geração, e eu sei que para outra, e para outra, e para outra. É isso. A última parte, lembrei aqui quando eu olhei. Ele diz que os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Fomos chamados para a vida, fomos chamados, saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos antes, mas hoje estamos vivos. Então, se você está vivo, não fique em silêncio. Você não foi chamado para ficar em silêncio, foi chamado para fazer barulho, para anunciar, para louvar. Não fique acanhado, não tenha medo de anunciar, de louvar o Senhor. Os mortos não podem louvar, mas nós que estamos vivos podemos. Vivos porque estamos na terra, mas vivos porque fomos reavivados pelo Espírito Santo de Deus. Então, anuncie, louve, lembre-se dessa verdade. Satanás é que veio para matar, roubar e destruir. Não permita. No momento de tristeza, isso vai acontecer, é natural. Coloque o escudo, corra para o Senhor, mas mesmo triste, não fique em silêncio no quesito louvar ao Senhor. Não se acanhe, não murche, não entre no silêncio, porque você é alguém que está vivo por causa do sangue de Jesus. Ele lhe deu já deu vida em abundância. E nós podemos experimentar dessa vida. E uma das formas de anunciar que nós cremos é que mesmo na dor, na tristeza, na angústia, nós não ficamos calados. O louvor sai dos nossos lábios. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse dia, que a sua presença, seja percebida por nós, mas também seja percebida por outros através de nós. Que sejamos a imagem, de Jesus e que sejamos esse povo que, como Paulo disse, são imitadores de Cristo e chamam outros, vem me imita, porque eu imito a Cristo, então você vai se tornar parecido com Ele. Que o Senhor nos abençoe. Deus, aleluia, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és bendito. Senhor, nós somos esse povo, Senhor, que o Senhor libertou e nós verdadeiramente somos livres. Livres dos nossos inimigos interiores, das nossas amarras, dos pensamentos limitantes, Senhor.
Pai, ensina o povo que te teme a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a confiar dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, a cada movimento, Senhor, que nós damos em direção a Ti, movimentos de obediência, de arriscar, de ver no que é que vai dar, mesmo que seja esse o nosso pensamento, mas que o Senhor nos guie para plena confiança em Ti. Ó Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos nessa manhã e dizemos que queremos, Senhor, ser parecidos contigo, ser a Tua imagem, revelar o Senhor para a terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para vocês e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.